Então vamos à parte 2 da aula 14. Nós vamos ver aqui dois programas de exemplo. Tá? O primeiro programa aqui é um programa para demonstração de uma subrotina, né? Que é cálculo da raiz de equação de segundo grau. Tá? Então a gente já viu esse programa parecido em outros contextos. Né? Então, vem o preâmbulo aqui, definição das variáveis. Inteira, então iter é um contador, tá? E iter máximo número de iterações. É porque nós vamos realizar a execução diversas vezes, um número máximo que a gente vai definir de vezes, e vai ter um contador, né? Então, assim, nós vamos... É o mesmo problema, a gente tem uma equação de segundo grau, nós vamos... gerar aleatoriamente três coeficientes, A, B e C, e então são valores reais, e raiz 1 e raiz 2 são as raízes da equação. Tá? Vai ter uma variável lógica, que é real roots, que é indicador da existência de raízes reais. Né? Então, implicit none, né? E vamos declarar aqui as variáveis, iter, como inteira, né? E iter máximo é o número de iterações, no máximo 10, e reais A, B e C, que são os coeficientes, raiz 1 e raiz 2, né? E lógica é real roots, né? E nós vamos ver a função dela, porque é o seguinte, nós vamos analisar o discriminante, se as raízes forem reais, o programa apresenta as raízes reais, caso as raízes, não existem raízes reais, aí ele vai indicar isso. E essa variável lógica, real roots, é que vai indicar que é verdadeiro ou falso possuir raízes reais. Tá? Então vamos iniciar as iterações, é um loop, né? Então, como nós vamos gerar esses coeficientes aleatoriamente, nós vamos inicializar o gerador de números aleatórios com aquela subrotina random seed, né? Intrínseca, faz parte do Fortran. Aí vem o loop do iter igual a 1 até iter máximo. Aí eu vou chamar aqui o gerador de números aleatórios 3 vezes, né? Que vai gerar, são 3 escalares, vai gerar A, B e C. Tá? Então, assim, a gente coloca como argumento da subrotina random number a variável ou array que vai receber os valores aleatórios, sempre entre 0 e 1. Tá? Aqui eu faço uma pequena modificação, porque eu não quero valores entre 0 e 1, eu quero valores entre menos 5 e 5. Tá? Então eu faço essa transformação aqui, que é uma mudança de escala. O que é 0 passa a ser menos 5, o que é 1 passa a ser 5. Então, vamos supor que o valor seja 0 aqui. Então, vai ser 10 menos 5 é menos 5. Se o valor for 1, vai ser 10 menos 5, 5. Então, valores entre 0 e 1, eles vão ser mudados a escala para ficarem entre menos 5 e mais 5. Tá? E aqui eu vou chamar a subrotina, que ela vai ter o nome de solve it. Na realidade, esse programa ele é parecido com o que tem na nota, né? Aquele que eu cancelei, porque usa como um subprograma interno, que é para usar externamente. Então, o nome é solve it, né? Aí eu tenho as raízes, os coeficientes A, B e C, que são argumentos de entrada, e eu tenho argumentos de saída da subrotina. Raiz 1, raiz 2 e real roots. Tá? Então, assim, isso é uma recomendação. É uma questão de estilo de programação. Eu costumo, sempre que possível, eu coloco os argumentos de entrada primeiro e depois os argumentos de saída. É mais fácil para eu identificar quem é a entrada e quem é a saída. Não é obrigatório. O importante é que, lembrar, os argumentos eles são, né, associados por posição e os tipos têm que ser os mesmos. Então, nós vamos interromper aqui. Então, é como assim, call solve it. Então, essa é a subrotina. Então, o controle
do programa vai passar, da execução do programa, vai passar para a subrotina. Então vamos aqui. Após o final do programa, End Program Subroutine 1, que é esse programa, vem aqui a subrotina. Então, subroutine solved, né? ABC, raiz 1, raiz 2, real root. Então, eu achei por bem aqui utilizar os mesmos nomes, porque fica mais fácil nesse caso para mim. Tá? Vem um preâmbulo que diz para que serve a subrotina, né? Num programa mais complexo aqui, esse aqui é apenas um exemplo simples, mas num programa mais completo, mais complexo, eu indicaria aqui no preâmbulo quais são, como eu fiz nas funções, quais as subrotinas que tem, e no caso é uma só. Como é só uma e a finalidade aqui é mais simplificar para focar na subrotina, eu não coloquei isso aqui, mas nos exercícios, prova, etc., vocês devem incluir isso no preâmbulo do programa principal. Então vem aqui e observem, ó, A, B, C, raiz 1, raiz 2, real root, elas são variáveis, poderia ter outros nomes aqui, tá? Mas é boa prática, então, mas eu estava usando os mesmos nomes, não precisa descrever no preâmbulo, mas poderiam ser nomes diferentes. Então, a boa prática, descreva novamente todas as variáveis aqui no preâmbulo, porque também haverá possivelmente outras variáveis que não fazem parte dos argumentos. Então, é importante você ter essa descrição, por quê? Lembra de uma das vantagens da gente usar subprograma. Eu posso pegar esse programa e essa subrotina levar para um outro programa. Então ela já tem a descrição das variáveis, eu já sei quem são os argumentos de entrada e de saída, para que servem. Então deve descrever aqui também. Tá? Então vem as variáveis reais, ABC, coeficiente da equação, raiz 1, raiz 2 são as raízes, e aqui essa é uma variável que ela não faz parte dos argumentos. Né? Tem que colocar aqui, é interna. Então, diz que vai ser o discriminante. Variável lógica, real root, vai diagnosticar a existência de uma variável real. Se tiver true e se não tiver false. Tá? Então, aqui, eu vou colocar implicit none, vou declarar as variáveis. Então, real, intent, in, ou seja, são variáveis que servem para receber argumentos ou informações da rotina de chamada. Então, o intent in, ABC. O intent out são aquelas que vão levar resultado para fora. Então, o intent out é raiz 1 e raiz 2. Real, intent out, raiz 1, raiz 2. E uma lógica que também é de saída, real root, vai levar a informação de volta para a rotina de chamada, que no caso é o programa principal, intent out, real roots. E eu deixei separado aqui, ó, real disk. É questão de estilo de programação, né? Necessariamente aqui eu tive que separar essas, porque algumas são intent in, outras intent out, não pode vir na mesma linha, tá? Eu poderia, no caso aqui, como essa variável disk, ela é uma variável local, ela não é nem intent in, nem intent out. Na realidade, ela é intent in out, que é o default. É a variável que pode receber ou receber informação, pode ser escrita e levar de volta. Tá? Eu poderia, então, colocar, para ficar tudo na mesma consistência de layout, botar aqui real, intent in, out, disk. Mas para simplificar, já que ela é interna, não há necessidade de ela não faz parte dos argumentos, então eu não preciso fazer essa citação. Mas se desejar, pode colocar, só que sabe, é o default. Não colocou, ela automaticamente vai ser in out. Tá? Agora, eu posso ter alguma dessas aqui, vamos supor que eu quisesse modificar algum desses coeficientes. Não é um recomendado, não é uma boa prática de programação, mas sei lá. Tem a lógica do seu programa indica que você tem que fazer isso, né? Aí você poderia declarar in out aqui, A, B e C, ou separar uma, outra, enfim.
É só para mostrar a disponibilidade do recurso. Então, o que eu prefiro? Eu coloquei aqui todas as declarações de argumento e depois eu coloquei a única variável que é interna. Então, assim, lembrando, o escopo dessa variável é só a rotina. Dessas variáveis, aí o escopo delas é tanto a subrotina quanto o programa principal. Ela pode ser, ou seja, a memória, as posições de memória ocupadas por valores dessas variáveis pode ser vista pelos dois programas. Tá? Então vem aqui, primeira coisa que eu vou fazer é calcular o valor do discriminante, então é B2 menos 4AC. E aí eu vou avaliar, se o discriminante for maior ou igual a zero, então isso quer dizer que eu vou ter raízes reais, né? Então eu calculo raiz 1 e raiz 2, né? Por B2 menos B, mais ou menos o resto quadrado do discriminante, sobre 2A, né? Então aqui eu ponho mais e menos, e quer dizer o quê? Que eu tenho raízes reais, real roots eu carrego com o valor true, tá? Então lembra, quando o real roots entra, ela ainda não foi definido um valor para ela, tá? Um conteúdo. Agora eu estou carregando valores para raiz 1, raiz 2 e real roots. Caso o discriminante seja menor que zero, isso quer dizer o quê? Que a raiz é complexa, né? Então eu carrego real roots falsos. No caso, eu não quero calcular a raiz, eu quero se for real. And if, tá? E return e and subroutine. Então aqui eu já carreguei os valores, passo o controle para o programa principal, no caso aqui, e isso aqui marca o final da subrotina. Então, o que vai acontecer? Quando entrou, A, B e C tinha valores, raiz 1, raiz 2, elas não tinham valores, tá? Nem real roots. Agora, ó, raiz 1 tem um valor, raiz 2 tem outro valor, real roots tem outro valor, e A, B e C, como elas são só de entrada, não houve nenhuma tentativa de modificação do valor delas, retornam com o mesmo valor que elas tinham, tá? Então, retornam ao programa principal. Aí agora eu vou escrever os coeficientes que foram gerados aleatoriamente, eu não sei quais são, né? E aqui eu testo o real roots para saber se tem raízes reais. E lembrando, como é uma variável lógica, eu não testo se a raiz é igual a true ou false, eu só ponho o nome dela. Por quê? Porque o conteúdo dela é o resultado do teste. Então, se ela for verdadeira, então eu vou escrever raízes são raiz 1 e raiz 2, então logo após os coeficientes. Caso contrário, ou seja, se for falso, não há raízes reais, final do if, pula um espaço, volta o loop e ele vai gerar novos 3 números, fazer de novo, chama a subrotina, realiza isso e vai continuar. Então, lembrando, quando ele vem na segunda iteração, aí ele vai carregar novos valores em A, B e C. Raiz 1 e raiz 2 ainda mantém o último valor que elas tinham. Elas só vão ser modificadas, os valores dessas variáveis. Quando voltar da subrotina, vão ter novos valores aqui. Ok? Então, esse é o programa. Então, vamos aqui compilar. Vamos fazer... Está atualizado, né? E agora vamos executar. Então vem aqui, ele realizou as 10 iterações, então para esses 3 coeficientes obteve essas 3 raízes, essas raízes aqui reais, esses 3 coeficientes as raízes não são reais, e assim sucessivamente nas diversas opções. Ok? Agora vamos ver aqui, só para fazer um experimento, a finalidade do intent in. Então, no caso aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou carregar aqui, eu vou alterar o código e vou colocar aqui, A igual a 0.0.
Tá? Então, olha só, a intenção é que ela venha só com uma informação, e eu quero preservar essa informação. Pode ser que lá na rotina, eu preciso, né? Na realidade, na rotina de chamada, eu preciso, porque eu preciso imprimir o resultado do coeficiente que foi gerado, é esse que me interessa. Aí eu venho aqui e tento modificar para 0, tá? Aí intente in, e justamente eu ponho intente in para garantir, ó, não quero que mexa nesse valor, tá? Vamos então compilar. Então eu venho aqui em build, compile, e olha aqui, apareceu uma mensagem de erro, que diz o quê? Então diz que a variável A está aparecendo do lado esquerdo de um sinal de atribuição, mas ela foi a receber o atributo intentIn. Então, o compilador ele nem deixa gerar o executável. Por quê? Porque ele identifica que houve uma violação. Se a intentIn é para ela não ser modificada, ok? Então, se eu vier aqui, eu posso só comentar, salvar, né, e compilar. Agora compilou corretamente. Então, é só para vocês verem aqui a finalidade, né, do intentIn é preservar esse resultado para que ele, ou conteúdo, para que ele não seja alterado no meio da execução. Ok. O próximo programa que a gente vai ver, esse Matmul 1, ele vai demonstrar o uso de uma subrotina para fazer algumas operações com matrizes, né? E nós vamos passar essas matrizes para o programa, para o subprograma. Então vamos lá, o programa Matmul 1 para demonstração de subrotina de multiplicação e inversão de matrizes 2×2, os elementos gerados aleatoriamente, né? Então, relembrando, o produto de uma matriz e sua inversa produz a matriz identidade, que é o quê? Ela tem valor 1 ao longo da diagonal principal e 0 nas demais entradas da matriz, tá? Então, as variáveis que a gente vai usar, inteiras, e max e jmax, que são as dimensões das matrizes, tá? Então, as matrizes vão ser indexadas por IJ. Então, Imax é o maior índice I e Jmax o maior índice J. E reais, nós vamos declarar mat A e mat B, que são arrays com as matrizes A e B. Mat C é uma matriz com um array que representa uma matriz que é o produto que a gente vai obter da subrotina. Então, nós vamos obter o produto das matrizes sua inversa, né, por duas formas. Nós vamos obter pelo algoritmo explícito de produto de matrizes, tá, de multiplicação de matrizes, e vamos usar também a função matmul e vamos comparar os resultados para ver se estão corretos. Tá? E aqui, refmatC é array com a matriz produto da função intrínseca. Então, eu vou calcular o produto da matriz e sua inversa usando o algoritmo e vou calcular também usando o matmul e vou comparar os resultados. O algoritmo, o resultado vem para matc e refmatC é array do produto da função intrínseca matmul. Invmat-A e invmat-B são os arrays com as matrizes inversas A e B, tá? Inversas de A e B. Tá? Então, implicit none, aí, aqui no caso, eu vou utilizar o algoritmo que tem para inversão de matriz aqui, é simples, ele é só para matrizes 2×2, tá? Mas eu estou usando isso para mostrar como é que a gente passa aquela passagem de tamanho assumido, a gente vai passar os argumentos, como argumentos, as dimensões da matriz. Não poderia aplicar isso aqui, por exemplo, uma matriz 3×3 não iria funcionar, mas é só para juntar a técnica de passagem
com um determinado problema, que é esse aqui, que só se aplica 2×2. Mas eu poderia ter um outro problema, que eu poderia aplicar matriz, qualquer matriz quadrada, com dimensões, sei lá, 10×10, 20×20, seja lá o que for. Tá? Então eu vou definir como parâmetros Imax igual a 2, Jmax igual a 2. E aí eu vou dimensionar os meus arrays, vou declarar real dimension, ó, estou usando imediatamente aqui, ó, os parâmetros Imax, Jmax e mat A, mat B, mat C, ref mat C, env mat A, env mat B, tá? E dois índices inteiros, contadores, né, I e J, né? Vou gerar os elementos das matrizes. Então, como eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o gerador da semente, o random seed, e aqui eu vou chamar o gerador de números aleatórios, tá? E vou carregar os resultados em mat A e random number eu vou carregar em mat B, tá? As matrizes que vão ser utilizadas, tá? Então, eu não preciso aqui declarar o tamanho. Então, assim, essa subrrotina aqui, ela usa tamanho assumido do array, tá? Ela automaticamente identifica se é um array, se é um escalar, e ela já não, eu não preciso passar tamanho, tá? Aí eu vou calcular as inversas, tá? Então aqui eu vou chamar uma subrrotina, tá? Que é para calcular a inversa da matriz, tá? Que é aplicável só à matriz 2×2. Então eu vou calcular a inversa da matriz A. Então a subrrotina chama-se invmat. Então eu venho call invmat, argumentos de entrada Imax e Jmax. Olha aqui, eu estou passando o tamanho do array. Não estou dizendo que é 2 e 2. É o valor que está carregado no parâmetro. Eu estou passando a matriz, tá? E isso daqui é o array que vai trazer o resultado, que é a inversa da matriz A. Então vamos lá nas subrrotinas. Então eu tenho aqui a subrrotina invmat, que é essa. Recebe Imax e Jmax, que são as extensões da primeira e segunda dimensão, e aqui eu decidi botar nome mat-in, mat-out, por quê? Porque eu vou chamar como matriz de entrada vai ser a matriz A, depois a matriz B, poderia ter uma C, D, E, F, e uma matriz de saída, que é, lá no programa principal é env mat A, env mat B, mas eu ponho mat-in, mat-out, que são nomes genéricos, e lembrando, para mostrar também, aqui são iguais, aqui não precisa ser igual, esses argumentos são argumentos formais, né? Então é mais conveniente, nesse caso aqui, como eu falei, algumas vezes vale a pena você colocar o nome da variável igual e outras vezes não. Aqui eu poderia utilizar com diferentes matrizes com nomes diferentes, né? Então a subrrotina para inversão de matrizes, variáveis inteiras Imax e Jmax são as dimensões das matrizes, reais mat-in, mat-out são as matrizes argumentos de entrada e saída respectivamente. E det é determinante da matriz. Então, para calcular a inversa de uma matriz 2×2, a gente precisa calcular o determinante. Esse determinante aqui, ele não faz parte dos argumentos, então o escopo dele é só a subrrotina. Tá? Então, implicit none, declaro integer Imax e Jmax, e um detalhe aqui, ó, ele já é definido como parâmetro na rotina de chamada, ele não tem que ser redefinido como parâmetro aqui, tá? Eu só ponho o nome da variável não é necessário especificar como parâmetro. Aí eu vou dimensionar mat-in, mat-out, declarar com dimension Imax e Jmax. Vê que aqui não preciso botar 2, 2, se fosse 3, 3, sei lá. Já vem, a informação foi passada como na lista de argumentos. E real det. Poderia colocar tudo aqui, ó, integer intent in, real,
dimension, intent, aí eu teria que fazer separado, mat in como intent in, mat out como intent out, né? Mas não, dessa vez eu não coloquei, né? Aí vamos lá, calcular o determinante. Então é assim que a gente calcula, né, os elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal principal e da diagonal inversa, tá? Tá aqui é o determinante. E esse é o algoritmo para a gente obter os elementos de uma matriz 2 por 2. O inverso são esses aqui. Então, o elemento 1 é por isso, é o 2, 2 dividido pelo determinante. O elemento 1, 2 da inversa é o 1, 2 menos o 1, 2 da de entrada da matriz direta dividido pelo determinante. O 2, 1 é menos o 2, 1 dividido pelo determinante. O 2, 2 é um 1 dividido pelo determinante. Return and subroutine. Então, ele vai retornar. Então, carreguei todos os elementos de mat out, ela retorna na posição que foi chamada. Tá? Que foi aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar com Emax, Jmax argumento de entrada, e agora é matb. Então, é a outra matriz que foi gerada aleatoriamente. Eu vou retornar, vou dar a entrada nela para a subrotina, chamando a subrotina, e retorno com envmatb. Tá? Depois eu vou escrever os resultados. Então, nisso aqui passa para a subrotina realiza as operações, retorna com envmatb. E agora eu vou escrever para eu ver as matrizes. Então, vou escrever a matriz A inversa de A, pulo uma linha. Aqui eu vou usar um do implícito, para vocês verem como é que a gente pode escrever os elementos da matriz. Então, a gente faz um do explícito, controlado pelo contador, vai de 1 até Emax, que no caso é 1 e 2, então ele vai fixar o i, que é a primeira linha, i igual a 1, por exemplo. E aí ele vai escrever lá, mat a i j com j variando de 1 até jmax. Então o que ele vai fazer? O i está fixo em 1. Aí ele vai fazer o j variar em 1 e 2. Então ele vai fazer i igual a 1, e aí ele vai fazer j igual a 1, j igual a 2. Vai escrever da matriz A. Depois vai escrever da matriz inversa, ainda com i igual a 1, e aí ele vai variar o j. I igual a 1, j igual a 1, j igual a 2. Tá? E aqui ele vai escrever os elementos da primeira linha. Termino do volta, i igual a 2. Aí ele vai fazer o seguinte, pula uma linha e vai escrever J1, J2, J1, J2. Então, vai escrever para cada linha, ele vai escrever os elementos de cada coluna. Então, ele vai dar o formato direitinho da matriz. Tá? Lembra que se eu colocar só o nome da matriz, ele vai escrever em coluna, vai pulando cada elemento. Vou fazer a mesma coisa para matriz B, vou pular a linha, vou escrever aqui um header, aí vou colocar i igual a 1 até Emax, também vou usar um do loop implícito aqui para escrever os elementos da matriz B e da sua inversa. Tá? Aí vou verificar o resultado multiplicando as matrizes. Então eu vou chamar essa subrotina aqui, multiplique, que é a que calcula a multiplicação de matrizes pelo algoritmo. Tá? Então eu vou, como um elemento de entrada, Emax, Jmax, a matriz A, a sua inversa, e a saída vai ser mat-C, que é o produto das duas. Então vamos lá. Subrotina multiplica, então depois da envmat vem aqui subrotina multiplique. Aí Emax, Jmax, que são as dimensões, então passagem de array tamanho assumido. Mat1, Mat2 e Mat3. Também quis usar nomes diferentes aqui porque fica mais fácil, é mais conveniente nesse caso. Então Mat1 e Mat2 são matrizes de entrada, Mat3 é a matriz produto de saída.
Então, subrotina para multiplicação de matrizes 2 por 2, variáveis inteiras em max e jmax são as dimensões, e J e K são contadores auxiliares. Esses aqui são internos, então o escopo deles é só a subrotina. Reais, mat1 e mat2, matrizes a ser multiplicadas, mat3, matriz produto. Implicit none, vou declarar como inteiro em max, jmax de JK, e real dimension e max, jmax, então aqui, ó, essa informação que está carregada das dimensões ou das extensões está carregada como argumento, né? mat1, mat2, mat3. Aí eu vou multiplicar as matrizes. Esse aqui é que é o algoritmo para a gente fazer multiplicação de matrizes, tá? Nós temos aqui 3 loops, tá? Um loop em I, que é linha, coluna, e um auxiliar K, tá? Isso vocês encontram em várias referências aí, tem esse algoritmo aí de multiplicação de matrizes. É assim que é feito, tá? Então eu só tenho esses 3 loops, ele faz a multiplicação de matrizes, então ele vai carregar. Primeiro ele é porque como tem que somar produtos de elementos das duas matrizes, eu primeiro carrego, eu tenho um loop em I, J, e aqui, antes de iniciar o loop K, eu inicializo a matriz com 0. É a matriz que vai receber o produto. E depois eu vou pegando cada um dos elementos e somando produtos, né? Dessa forma aqui, tá? É bem simples esse algoritmo, tá? E depois que terminou todas as operações, return vai retornar o controle ao programa principal, end subroutine. Então voltamos aqui, tá? Então eu chamei para a matriz A subrotina, obtive a matriz C, mat C, que é o produto. Aí eu vou calcular agora a solução de referência utilizando o matmul, que é a função intrínseca. Então eu vou pegar mat_a e inv_mat_a, que são os argumentos da função matmul, e ela vai retornar aqui a matriz que é o produto ref_mat_c. Aí eu vou escrever os resultados para a matriz A. Então, novamente, eu vou usar um do loop implícito. Então, eu vou iterar ao longo das linhas, linha 1, 2, 3, assim sucessivamente. E um loop do loop implícito vai imprimir os elementos de mat_c e os elementos de ref_mat_c. Tá? Então, eu vou poder comparar correspondentes resultado do algoritmo e o resultado da função intrínseca, para ver se está correto. E vou fazer a mesma coisa com a matriz B. Vou chamar a subrotina multiplique com Imax, Jmax, a matriz B, a inversa de B, e vai retornar, eu dei nome mat_c também aqui, não tem problema. Tá? Eu chamei a subrotina aqui com mat_c, retorna novamente com mat_c. Eu já usei para essa operação, posso recarregar com outro valor. Tá? Então, a mesma coisa, vai a subrotina, calcula a multiplicação pelo algoritmo, retorna em mat_c. E vou calcular a solução de referência para, usando a função intrínseca matmul, para mat_b em mat_b, e vou escrever os resultados para a matriz B da mesma forma. Vou iterar ao longo das linhas, e para cada linha eu vou imprimindo os valores nas colunas, variando o J. Tá? Então é por isso que vocês têm que... Você pode usar o índice que você quiser. K, L, pode botar o loop em J e a linha e a coluna em I, não importa. O que você tem que fazer é ser consistente. Tem que ter cuidado. Se eu vou indexar, eu quero indexar linha com I e coluna com J. Siga isso durante todo o seu programa. Se você ficar invertendo isso aí, pode dar confusão na lógica do seu programa. Ok? Então, esse loop ele passa pelas linhas e em cada linha ele passa pelas colunas. Tá? E end_do e end_program. Tá? Então, vamos lá, vamos compilar. Então, a compilação correta. E vamos o build. E agora a gente vai executar. Então, vamos lá.
Então aqui a matriz A é a inversa de A, então essa é a matriz que foi gerada aleatoriamente, a matriz A com esses elementos, tá? Ponto 395, ponto 625, ponto 328 e 9 vezes 10 a menos 2, e essa aqui é a inversa. Então a subrotina calculou essa matriz inversa aqui para A. Essa é a matriz B que foi gerada, ponto 57, ponto 96, ponto 27, ponto 71, e a respectiva inversa. Agora, resultados para a matriz A, esse é o produto da matriz A vezes a sua inversa, então, pelo algoritmo. Então, olha aqui, ó, a diagonal principal, 1 e 1, e a diagonal cruzada ao inverso aqui, ó, é um valor, não é zero, mas isso é por quê? Por causa da precisão numérica. Tá? Então, deu um valor na ordem de 10 a menos 8 e 10 a menos 9. Eu poderia, na hora de imprimir, se eu quiser que apareça um zerozinho ali, eu usar alguma função de aproximação ou reduzir o número de valores que eu iria imprimir. Se eu botasse lá, imprimir um F3.1, aí ele usar só uma posição para a parte inteira, uma posição para a parte decimal e uma para o ponto. Aí ele ia aproximar isso para zero, se eu quisesse bonitinho. Mas o que eu queria é que vocês vissem aqui em termos de precisão numérica. Esse é o resultado do algoritmo e esse aqui é o resultado da função matmul. Então vocês veem, ó, e aqui eu não botei formatação, deixei o compilador escolher a formatação, mas vocês podem ver, ó, que até a sexta casa decimal, ó, não deu diferença entre o uso do algoritmo e o uso do matmul. Tá? E para a matriz B é a mesma coisa, ó, 1 e 1, e um valor aqui 10 a menos 7, 10 a menos 8. Ou seja, é muito próximo de zero, mas é para vocês observarem, não vai ser zero exato, porque há algum tipo de limitação na precisão numérica, que a gente já viu isso anteriormente. Tá? Então, esse aí é o programa que nós vimos aí, é exemplo, então tem aí vários pontos que a gente já viu, uso do loop implícito, geração de valores aleatórios, passagem de argumentos em arrays. Então, na nossa disciplina não vamos fazer nunca passagem por formato assumido, sempre será tamanho assumido, sempre que possível, explícito, sempre que for necessário, mas lembrando que para que a gente tenha uma boa flexibilidade de programação, é melhor passar tamanho assumido. Tá? Então, estudem esses exemplos aí, e isso encerra aqui a parte 2 da nossa aula 14.